Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Man acabaram de ser chamados de porcaria pelo maior chefão da indústria dos mangás. Kazuhiro Torishima, o lendário primeiro editor de Dragon Ball e braço direito de Akira Toriyama, soltou o verbo lá na Comic Con Napoli 2026. Hoje eu vou te mostrar por que ele destruiu, né, entre aspas, as obras da nova geração, o ódio que ele tem por Dragon Ball Daima e por que, no fundo, ele pode até tá certo. Fala aí, Geek, beleza? Rodrigo aqui. O mundo otaku tá em chama desde o último final de semana. Uma conta ali no Twitter e diversos outros relatos de quem tava na Comic Con Napoli nesse último fim de semana trouxeram aí a público as falas mais polêmicas do ano. Lembrando, essas informações vieram do painel presencial, então a gente está repassando o que os fãs relataram. Mas vindo do Torishima, que é conhecido por não ter filtro nenhum, o peso dessas palavras meio que balançou a indústria aí, né? Puxa a cadeira, porque o mestre não poupou ninguém. Bora começar pela ferida aberta. O Torishima não teve pena da nova geração. Segundo os relatos, ele chamou os pilares atuais da Shonen Jump, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e especialmente o Chainsaw Man, simplesmente de porcaria. Ele também fez questão de dizer que não gosta de Blue Lock. Para o fã mais novo, isso soa meio que como inveja, né, de um idoso amargurado, mas quando a gente analisa o porquê dele falar isso, a gente esbarra em uma crítica ali interessante sobre como o mundo moderno está estragando os mangás. O grande problema, segundo Torishima, não é a história em si, mas a estrutura. Ele culpa os smartphones por arruinarem o mangá. Hoje em dia, a maioria das obras atuais está sobrecarregada ali com narração e explicações textuais, né? Porque a galera lê rolando a tela do celular. Segundo ele, eles ignoram a arte das páginas duplas impressas. Torishima meio que ecoou, né, a filosofia do próprio Osamu Tezuka, o deus do mangá. Uma página bem desenhada deve ser lida e compreendida em apenas 3 segundos. Hoje, os mangás, segundo ele, ficaram prolixos porque os autores estão escrevendo para adultos e não só para as crianças, né, perdendo ali a fluidez visual. E sobrou até pro Eiichiro Oda. O Torishima elogiou o Oda, chamando ele de um nerd apaixonado, mas disse que One Piece piorou porque o Oda ama demais a própria história. O resultado, a obra ficou densa, pesada e inacessível para o público infantil. O contraste perfeito disso é Dragon Ball. Torishima revelou que o Toriyama, pasmem, odiava desenhar mangá. E foi exatamente por odiar que ele fazia, né, os quadros ali da forma mais simples, limpa e rápida possível. Essa simplicidade visual foi o que transformou Dragon Ball em uma obra-prima universal que qualquer criança entende. Papo reto, deixando a treta de lado e focando na leitura, você concorda que ler mangás super detalhados como One Piece e Jujutsu Kaisen na tela pequena do celular estraga o impacto visual da obra? Conta pra mim aqui a sua experiência real aí de leitura aqui nos comentários e já deixa o like aí para que o algoritmo possa espalhar esse debate. Se você acha que ele poupou a própria casa, tá enganado. Sobre o recente Dragon Ball Daima, Torishima foi letal. Ele já tinha dito isso, né? Ele disse que o anime é uma merda e que trai, né, a essência ali da franquia por ser lento, estúpido e ter um primeiro episódio ali simplesmente inútil. Ele ainda brincou, dizendo que todo mundo na Toei Animation odeia ele agora, né? E que ele não fazia ideia de como aprovaram esse projeto. Mano, o cara é o padrinho do Goku e bateu em Daimasu sem dó nem piedade. Nem os ninjas de Konoha escaparam do painel, né? Torishima elogiou o começo de Naruto, mas mandou uma aí que vai causar pesadelo nos fãs do Uchiha. Ele queria que o Masashi Kishimoto tivesse matado o Sasuke e mantido o Kakashi morto. Para completar, ele soltou o veredito que muita gente repete em voz baixa, né? O arco do Pain foi a última coisa realmente boa que o Naruto entregou. Depois disso, a obra perdeu impacto. E o buraco é mais embaixo. Torishima alertou para um problema estrutural que eu, pelo menos, bato na tecla aqui no canal faz tempo. O mangá tá virando, né, artigo de luxo. Ele criticou o aumento absurdo dos preços, o que afasta, né, o jovem leitor. Se a criança não consegue comprar o mangá na banca, como é que vai surgir uma nova geração de fãs e futuros autores? A indústria está atirando aí no próprio pé.
Mas nem tudo foram flores sábias, né? Teve muito gatekeeping ali. Ele afirmou rindo que apenas japoneses são capazes de fazer mangá e debochou do concurso mundial aí da Kodansha. E para deixar a galera no hype, ele revelou que tem um anúncio secreto aí engatilhado que ainda não pode contar pra gente, né? Para fechar o painel, o tom dele mudou. A gente descobriu que o filme A Batalha dos Deuses só existiu por causa de uma promessa do Torishima ali para um amigo que estava morrendo. Ele prometeu que se o amigo sobrevivesse, eles fariam um filme. E o motivo do Torishima tá saindo da aposentadoria e falando tanto nesses eventos recentes é o luto. Com a morte do Akira Toriyama, ele sentiu a obrigação de rodar o mundo para contar a verdade aí sobre o seu falecido melhor amigo. E se você quer sentir a diferença na prática aí entre a fluidez genial do Toriyama e as obras pesadas da atualidade, faz aí um teste com os volumes físicos. Eu deixei os links aí da Amazon para as coleções de Dragon Ball, One Piece e Jujutsu Kaisen aqui na descrição. Compre o físico pelo nosso link e sinta aí como o papel faz falta na era dos smartphones. Colocando na balança, todo mundo já sabe que o Torishima é meio arrogante ali, sem filtro, né? As suas falas sobre o mercado ocidental são um tanto quanto ultrapassadas, mas as críticas dele à poluição visual dos mangás atuais, ao ritmo arrastado do mangá e à elitização dos preços, meio que são verdades, né, absolutas aí que a indústria precisa engolir. Resumo da ópera, o ex-editor voltou para incendiar o mundo otaku, mas dá o papo aí, você concorda com ele que Chainsaw Man e Jujutsu são confusos demais? Ou acha que ele parou no tempo? Conta pra mim a sua opinião sincera aqui embaixo. Tamo junto, vida longa e próspera e é nóis, valeu!